Como produzir um conteúdo de alto valor na sua rede social? Isso é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Diogo, eu quero fazer uma live para divulgar o meu trabalho, sobre o que eu falo? Diogo, eu quero fazer um vídeo sobre o que eu falo? Ou então tem pessoas que chegam e falam assim, Diogo, eu falei sobre a técnica de barra de access e não consegui clientes. Diogo, eu falei sobre psicologia e não consegui clientes. Diogo, eu falei sobre liberdade emocional e eu não consegui clientes. Claro que você não vai conseguir clientes se você produzir esse tipo de conteúdo. Os seus clientes eles vão vir quando eles notarem que você é uma solução para o problema deles. Então toda pessoa que está assistindo alguma coisa na internet, ela só se interessa se aquilo tem a ver com a necessidade dela. Então se você for falar de liberdade emocional, é algo muito abstrato. Ela vai entender que aquilo não tem nada a ver com a vida dela. Se você for falar sobre, por exemplo, liberdade emocional, se você for falar sobre inteligência emocional, ou se você for falar sobre a sua técnica, programação neurolinguística, hipnose, aquilo não é a realidade daquela pessoa. Então o que você tem que produzir? Você tem que produzir um conteúdo de acordo com um público específico. E quando esse público específico escuta o seu conteúdo, você tem que falar sobre as dores desse público e você tem que mostrar soluções para esse público. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é um psicólogo e quer trabalhar, por exemplo, com pessoas que têm medo de andar de avião, se isso tem a ver com a tua história, se isso tem a ver com a tua especialidade, comece a produzir vídeos falando sobre o medo de andar de avião. Mostre que é possível, mostre que você tem uma solução para isso. Automaticamente, aquela pessoa, quando estiver ali na mídia social, ela vai se interessar, porque aquilo tem a ver com a necessidade dela. Então ela vai se atrair e ela vai te procurar e provavelmente ela vai contratar o seu trabalho. Outro exemplo, se você é um nutricionista, você vai falar ali sobre emagrecimento e você vai falar sobre as dificuldades de uma pessoa que a pessoa tem de emagrecer. Dificuldade de fazer dieta, dificuldade de ter disciplina para atividade física, dificuldade, por exemplo, para mudar totalmente o hábito alimentar, para mudar totalmente a disciplina. Então, isso daí vai fazer com que a pessoa se atraia por você. Quanto mais conteúdos abstratos você falar, menos as pessoas vão se conectar com você. Quanto mais conteúdos assertivos você falar, que tem a ver com o problema que a pessoa tem, com a dor, com a dificuldade que a pessoa tem, mais as pessoas vão se atrair por você. Então, diante disso, o que eu quero dizer para você é que o melhor conteúdo que você pode produzir é focado no problema, na dor daquela pessoa que está ouvindo. Por isso não adianta você falar para todo mundo e não adianta cada dia falar de um problema diferente. Você deve focar numa semelhança de problemas para um público específico. Por exemplo, mulheres que sofrem um relacionamento abusivo. Fale sobre esses problemas que têm a ver com relacionamento abusivo. Pessoas que têm medo de dirigir. Fale sobre problemas de pessoas que têm medo de dirigir. Pessoas que são acima dos 50 anos e se sentem solitárias porque os filhos saíram de casa. Fale para essas pessoas. Então, esse é o conteúdo que você deve produzir. É um conteúdo focado na dor, no problema que o cliente tem. Assim você desperta a necessidade desse cliente e ele vai ser atraído pelo seu trabalho e querer contratar você. Seja você um terapeuta, seja você um coach, um psicólogo, um profissional de desenvolvimento humano. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui. Aproveite para se inscrever no nosso workshop absolutamente gratuito. Só entra no link aí da Escola de Heróis. Escola de Heróis Treinamentos.com.br. Escola de Heróis Treinamentos.com.br. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, uma formação para terapeutas do novo milênio.